Lista do dia, sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, nós vamos falar com a psicóloga Oh, do glória. Hospital Municipal do Governador Valadares e Master Coach em Programação Neurolinguística. É a Janete Neves. Janete, você me ouve? Boa tarde, minha querida. Parece que tinha dado certo. Janete? Você me ouve, Janete? Alô? Ah lá, eu estava, mas subi. Janete, me diga se você está me ouvindo. É, fique aí, eu vou pedir a Bia para te ligar. Vamos fazer pelo telefone e a gente ajusta mais na frente uma entrevista com vídeo bem legal com a nossa querida psicóloga Janete Neves. Agora, o importante é você, ouvinte do nosso programa, não ficar sem essa informação tão importante com Janete Neves. Nós vamos falar com a Janete, gente, sobre a questão da tecnologia da informação. Vamos ver se já dá para falar com a Janete. Janete Neves, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Rogério. Tudo bom? Tudo ótimo, um prazer em tê-la aqui, Janete. Olha, realmente sempre é muito bom te trazer e principalmente, Janete, quando você propõe um assunto desse nível que realmente incomoda hoje as famílias, a questão da tecnologia, da informática. Olha, é algo que a gente sabe que traz benefícios, mas tem trago também malefícios para a comunidade em geral, principalmente crianças e jovens. O que você tem a nos falar sobre a tecnologia da informação, Janete Neves? Ô, Rogério, tudo na vida nós temos os prós e os contras, certo? Muitas coisas são criadas para benefícios, assim como o avião foi criado e depois, infelizmente, foi usado de uma forma negativa. Da Sim, mesma forma, a tecnologia e muito nos ajuda. Nós não podemos falar que ela é só ruim. Ela nos ajuda com os aplicativos de banco, você poder falar ao vivo com uma pessoa que está longe, né? Assim como eu estou podendo falar com você agora. Diminuiu muito o gasto com impressão, agilizou muitos aspectos na vida do ser humano. Então, assim, a tecnologia ela é muito importante. A questão é porque nós estamos ficando muito dependentes. E tudo tem que ser a forma como isso vai ser usado. Então, com a questão dos computadores, depois vieram os tablets e agora os celulares, tem tudo que nós precisamos, estamos ficando dependentes. E a questão fundamental é com relação às crianças e adolescentes. Esse tem que ser nosso olhar, porque o adulto subentende que ele vai poder ter um domínio próprio de saber como lidar com essa ferramenta. Porém, o principal tópico é em relação às crianças. Porque pois. com esse corre-corre do... Pode falar, Não, Rogério. não, continua, Janete, me desculpe. Com esse corre-corre do dia a dia, muitas vezes os pais, né, a mãe, acabam deixando o celular com as crianças. Por quê? Porque é mais fácil, a criança fica calma, a criança não vai dar trabalho, então a criança acaba ficando com o celular muito cedo. Porém, qual é o aspecto negativo? Porque para o desenvolvimento infantil, até os 3 anos de idade, o cérebro da criança ele está na atividade máxima, chegando a realizar em torno de 1 milhão de conexões neurais a cada segundo. Então, essa que é a questão. E quando você expõe a criança dessa forma, você prejudica. Pois é, Janete Neves falando conosco sobre a tecnologia da informação. Agora, Janete, esses fatores que contribuem para essa atual situação de dependência das pessoas, das mídias sociais, da tecnologia de informação, você bate nesse ponto que é muito importante. O que os pais devem fazer em relação aos seus filhos, porque
É uma verdade hoje, nessa correria do mundo atual, a gente os pais utilizarem o tablet, o celular, para distrair os filhos, né? Colocando desenhos, colocando alguns aplicativos para que ela possa distrair, mas há riscos muito grandes a partir daí, principalmente no crescimento dessa criança que passa a despilar pelas redes sociais com muita facilidade e às vezes sem a anuência dos pais. Como achar esse equilíbrio, se é que é possível achar esse equilíbrio com crianças? Hoje nós estamos chegando num nível muito complicado, difícil, porque, como aquela história do sapo cozido, que as coisas acontecem sem a gente perceber. Se você quer cozinhar um sapo, você coloca ele na água fria e vai ligando o fogo aos poucos. Então, aí você consegue. Então, o que aconteceu foi muito gradativo. Agora nós vamos ter que fazer esse trabalho inverso de começar realmente a brincar com as crianças, a trazer mais para perto, não deixar as crianças sozinhas, não deixar que ela tranque o quarto. E até os 2 anos de idade, até a Organização Mundial de Saúde já recomenda que a criança só use a tela depois de 2 anos de idade. Pois é a Janete Neves, psicóloga hospitalar do Hospital Municipal e é Master Coach na programação neurolinguística. Conhece muito do que está falando. Janete, eu queria a sua opinião em relação a uma lei que passou aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, que aprovou a lei que limita acesso às redes sociais por menores de 18 anos. E detalhe, proíbe os menores de 18 anos de usar as redes sociais entre as 10h30 da noite às 6h30 da manhã, exigindo, inclusive, verificação de idade para qualquer pessoa que queira usar a mídia social no estado nesse horário. Você acha que iniciativas como essa é bem-vinda e tem que ser testada pelos estados, pelos países? E aqui nos Estados Unidos a gente tem algo que é muito interessante, porque os estados têm liberdade de criar suas próprias leis. O que você acha dessa iniciativa do estado aqui de Utah? Eu acho que essa iniciativa é importante, Rogério, porque minimiza sim, porque muitas vezes os pais não estão controlando o suficiente. Então, se o próprio pai não está conseguindo, então é uma forma de estar diminuindo. Eu me lembro, né, nós podemos lembrar na nossa infância que já existia, por exemplo, se não fosse, tinha limitação. Então, só depois de 10 horas da noite é que ia passar um certo programa. E hoje as coisas estão muito soltas. Qualquer hora do dia, de qualquer forma, uma criança poderia acessar um conteúdo, né, um conteúdo que não é próprio para a idade dela. Então, isso pode ajudar, sim, a minimizar esse transtorno, esse problema, porque são, né, os jogos, a questão da sexualidade, um problema, às vezes, de pedofilia, algumas coisas que você está com perigo dentro da sua casa e você não está sabendo. Então, isso pode ser um início para minimizar esse problema. Pois é, Janete, aliás, você tocou num ponto, a novela da Rede Globo de televisão que se encerrou agora, Travessia, trouxe exatamente esses dois pontos que você abordou. Vício nas redes sociais, de um jovem não conseguir fazer outra coisa a não ser estar conectado com o seu computador e a pedofilia. Você é psicóloga num hospital de um movimento estrondoso, que é o Hospital Municipal de Governador Valadares. Você já acompanhou aí no hospital casos parecidos com esse? Sim, Rogério. Eu acompanhei pessoalmente um caso de uma menina de 12 anos que o namorado forçou, né, que ela fizesse um nude para ele, e ele acabou divulgando isso na escola, causou um transtorno, né? Ela teve que mudar de escola por causa disso, por causa do bullying que ela estava sofrendo.
Então, Olha eu só. acompanhei esse caso, né? Foi uma situação muito, muito complicada que aconteceu. Até uma tentativa de autoextermínio por causa disso. Então, é muito séria essa questão. A gente tem questões de abusos dentro da própria casa, né? Às vezes por parte de padrasto. Então, infelizmente, são situações, crianças de 11 anos, de 10 anos, né? Que são vítimas, assim, diariamente dessa situação. Pois é, esses casos de pedofilia normalmente acontecem muito em pessoas próximas. Mas eu queria saber da psicóloga Janete Neves, como no mundo hoje tão automatizado, tão dependente das redes sociais, como fazer qual o comportamento dos pais em relação aos seus filhos para que eles entendam que essa ferramenta é importante, mas o vício em relação a ela passa a ser um malefício muito complicado. É como se você fosse um alcoólatra do computador, eu posso chamar assim, Janete? Exatamente, você falou muito bem, porque a questão é o vício, não é a ferramenta, é quando você se torna dependente. Vou te dar um exemplo, na minha casa, parece até brincadeira, mas para colocar as crianças, às vezes, para assistir um filme, é difícil. Para você tirar as crianças e falar assim, não, agora vocês vão assistir um filme com a gente. Pode sair do celular, sair do computador. Eles vêm com a cara amarrada. Depois eles gostam, eles comentam. Então, o que nós podemos, que os pais devem fazer com as crianças é colocar horário, é colocar limite, mas também oferecer outras situações favoráveis. Porque muitas vezes são os próprios pais que também estão com esse vício. Então, como você tem que dar o exemplo, se você também quer que o seu filho não tenha esse vício, você também tem que começar a deixar o celular de lado e estar incentivando os jogos, né, a prática de um esporte. Você tem que estar com o seu filho, brincando com ele e sendo referência. Incentivar a leitura de bons livros, incentivá-los a assistir filmes que sejam, às vezes eu coloco para assistir alguns filmes tipo Mãos Talentosas, Como Criar Campeões, igual com Will Smith. Então, assim, os filmes que a gente coloca para assistir junto com a gente, que vão estar fazendo eles crescerem. E sempre conversar, sempre explicar e estar acompanhando. Então, o que pode ser feito é isso, é a questão do tempo, né, limitar esse tempo e trazê-los para perto e os adultos também fazer esse sacrifício, porque eles também estão ficando viciados, dependentes, e abrir mão e deixar de lado, pelo menos quando estiver com os filhos. Pois Porque a é, coisa de dependência mesmo, Rogério. isso é muito interessante, Janete. Eu comentei ontem com o jornalista Felipe Tunon aqui no programa Tudo Azul e USA. Eu, graças a Deus, tenho algo que me protege em relação às redes sociais. Não sei se é porque fico o dia todo no computador buscando notícias para o programa Tudo Azul e USA e também para o Papo de Bola, que quando eu encerro as minhas atividades eu não posso ver celular, não entro em nada e me isolo completamente. E isso me faz bem, eu tenho uma necessidade que me ajuda nesse aspecto. Eu não consigo ficar antenado o tempo todo, então isso já me ajuda a ficar um pouco afastado das redes sociais. E para fechar, Janete, eu queria a sua opinião em relação exatamente a isso. Qual a dica que você daria para o nosso ouvinte que não consegue desconectar? É muito comum hoje, você vai em reuniões ou você marca encontro com as pessoas e elas estão antenadas o tempo todo. Tem hora que é mais fácil você sair daquele encontro e ligar para a pessoa e falar com ela no celular. Funciona melhor do que ali presencialmente. Há algumas estratégias que nós já deveríamos fazer para que realmente essa relação no dia a dia, essa troca de informações possam fluir sem que computador e celular atrapalhem, Janete? Sim, Rogério. Inclusive, já tem encontros que eles deixam uma cestinha e já combina que todo mundo tem que deixar o celular ali. Encontros de grupos, de amigos, que já estão usando essa estratégia de proibir, a não ser em
caso de uma extrema necessidade. Então, você está esperando alguma notícia importante? Você é médico? Se não, antigamente a gente não usava o telefone só na hora de necessidade, fica ali afastado, coloca no silencioso, para que as pessoas possam conversar. É Porque a isso. gente tem que lembrar que a pessoa é muito mais importante aquela pessoa que está ali próximo, para incentivar essa interação com as pessoas. Porque a gente sabe de pessoa que está conversando com o celular no vizinho de frente. O encontro, nada substitui a presença física, o contato visual, o contato presencial. E as pessoas estão desperdiçando isso e com uma falsa interação. Porque ele está interagindo com a pessoa que está longe, então ele não está presente. É como se fosse uma traição. Às vezes até marido e mulher, quer dizer, vocês estão os dois do lado e cada um conversando, mas não estão havendo uma interação. Então, essa estratégia de realmente desligar o celular. Se você está indo no encontro, está indo no barzinho, se não é num estado de felicidade, desliga, coloca no modo avião, mas para poder tentar resgatar isso. Pois é, essa é a Janete Neves e eu queria agradecer essa grande psicóloga que sempre nos auxilia aqui. De uma próxima vez nós vamos combinar com a Janete para voltar ao violãozinho. Ela toca demais e canta muito e sempre quando ela vem com as suas mensagens, atrás vem o violão. Hoje é sexta-feira, nós não combinamos isso, mas numa próxima vamos fazer. E eu queria te agradecer, Janete, pela sua atenção e pelo tempo que você disponibilizou para o nosso ouvinte do Tudo Azul, programa Tudo Azul USA. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. É sempre um grande prazer, viu? Tá ótimo. Janete Neves bateu um papo conosco e a gente volta para a nossa programação. Obrigado, Janete Neves. Vamos seguir em frente